Estamos oficialmente gravando. Então, só para salientar, número 1, letra E, tá? Portugal está no hemisfério norte e ocidental. Aí. Hemisfério oeste, no caso. E aqui para a questão 2, a gente tem que lembrar dos paralelos meridianos, né? Ó, questão 2. Para responder esta questão, considere os mapas a seguir. A gente tem o mapa 1, mapa 2 e mapa 3. Todos eles trabalham com os paralelos e meridianos, mas trabalham de forma diferente. E é essa relação que tu tem que buscar, ó. A alternativa é bem direta, as questões é bem direta para ti, ó. Quer saber o que o mapa 1 representa, o que o mapa 2 representa e o que o mapa 3 representa. Vamos lá, letra A. Mapa 1, longitude. O que vocês acham disso? Não ouvi, senhor. O mapa 1 ali, o mapa 1 é igual à longitude. O mapa 1 representa a longitude? Não. Vamos adiantar para uma. Qual questão vocês marcaram nessa daqui? D. E. D. 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 Eu marquei. Ok, vamos lá. Na D ele fala mapa 1 paralelos, mapa 2 meridianos e mapa 3 zonas climáticas. Na letra E, que alguém marcou também, diz que mapa 1 mede latitude, mapa 3 longitude e mapa 3 trópico de Câncer e Capricórnio. Por que que tá... Bom, eu já vou adiantando para vocês o seguinte. O mapa 1, de fato, ele trabalha com os paralelos. O mapa 2 com os meridianos. E o mapa 3 são as zonas climáticas do planeta. Essas mais centrais aqui, ó, as que são cortadas pela linha do Equador, as duas aqui, são as zonas tropicais. As mais largas, que são cortadas pelo Trópico de Câncer e pelos círculos polares antárticos e árticos. Lembrando, essa de cima é o Círculo Polar Ártico. Essa que está ao norte é o Círculo Polar Ártico. Essa que está mais abaixo é o Trópico de Câncer. E depois a gente tem a linha do Equador, Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, ao sul, mais perto aos polos. E por que isso representa as zonas climáticas? Porque essa é a divisão que é feita através desses paralelos específicos, né? Sempre lembrando que essas linhas horizontais são paralelos, são eles que definem as zonas climáticas, que a grosso modo, em escala global, são essas, apenas essas. Então, quem marcou letra D, tá certo. Mapa 1 paralelos, mapa 2 meridianos, mapa 3 zonas climáticas. Por que que não é a letra E? A letra E pode te parecer muito razoável, porque mapa 1 latitude, 2 longitude, 3 trópico de Câncer e Capricórnio. Bom, primeiro porque para a latitude a gente sempre usa referência, a gente mede, ó, isso é uma questão um pouco complicada, mas a latitude a gente sempre mede de referência de 0 a quanto? 90. Latitude é de 0 a 90, isso mesmo. Isso. E a linha que a gente usa de referência é o Equador. Equador, ok, correto. Mas, e o seguinte, essa diferenciação de latitude, a gente precisa também dos meridianos. Tá. Vocês entendem isso? E a longitude também. Tem que ter a referência de Greenwich. A linha de referência quando a gente mede longitude é o meridiano de Greenwich, mas para te ter um dos dois, tu tem que sempre ter... Tu tem que utilizar também a outra linha. Essa é uma questão um pouco complicada, mas as linhas sozinhas não conseguem te dizer totalmente, corretamente, a latitude nem a longitude. Porque daí, no caso, ou tu teria um fuso inteiro. Por exemplo, se tu me der somente latitude, o que eu vou ter é um grande fuso. Porque não vai estar especificado em qual hemisfério, se é o norte, se é o sul. Se tu me der apenas uma longitude, tu vai me dar apenas uma zona climática, porque tu vai me especificar em qual área ele está aqui.
mas não vai me referenciar aonde ele está de norte a sul. Vocês entendem isso? É por isso que eu queria desenhar. Se eu desenhasse, ficaria mais visível. Mas sim, gente. E outra 3. Outra questão que está errada, a letra E. O mapa 3 não representa apenas o Trópico de Câncer e Capricórnio. Como eu falei anteriormente, ele mostra também o Círculo Polar Ártico, Círculo Polar Antártico e também a linha do Equador. Se esse mapa 3 tivesse apenas essas duas linhas aqui, ó, essa que está cortando os Estados Unidos aqui e o México, e essa aqui cortando o Rio Grande do Sul aqui e a ponta da África, e cortando um pouco a Oceania também. Se tivesse apenas essas duas linhas, o mapa poderia ser chamado de Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio. Mas não, ele tem as outras linhas que, quando juntas, representam as zonas climáticas globais. Letra E agora. Prof. Dani, quer ler? Ou... Claro, lei. Número 3, então, né? Número 3 é outra questãozinha, mais questão de nomenclatura, pra gente acertar tudo direitinho. Então, eu vou abrir aqui para... Não, tá. Observe o mapa mundi abaixo, no que se refere aos hemisférios. Assinale com V a alternativa verdadeira e F a alternativa falsa. Vamos ver... Acho que... Eu não sei qual a melhor maneira de talvez a gente fazer isso. Acho que vamos ler cada uma e vamos ver se vocês marcam aí para ver o falso, tá? Se todo mundo marcar certo, quer dizer que não precisa de muita dificuldade naquela questão, tá? Então, deixa eu ver na primeira. A linha do Equador divide a Terra em duas metades iguais, que recebem os nomes de hemisfério norte ou austral e hemisfério sul ou boreal. É verdadeira ou falsa, gente, essa? Falsa. Verdadeira. Ai. Falsa? É verdadeira. Falsa ou verdadeira? Tá, então o pessoal Falso. tá entre falso e verdadeiro. Correto é que é falso. Qual que é a jogada aqui? Tá errada a nomenclatura do astral e boreal, tá? Hemisfério norte é boreal. Geralmente a gente escuta mais a aurora boreal, então é porque tem muito mais gente... Teoricamente as pessoas observam mais a aurora boreal, porque as pessoas vivem mais... mas tem mais gente no círculo polar norte, né, polar ártico, do que o antártico, tá? Então a gente ouve muito mais a aurora boreal, que é no hemisfério norte, e a austral, que é o hemisfério sul, que é o oposto, que é a Antártida em si. Não tem, muito difícil alguém viver lá, né? Atualmente só tem gente, pesquisadores. Mas lembre isso, boreal hemisfério norte, tá? E austral hemisfério sul. Então essa aí por isso que é falso. Está invertido. Com exceção do Equador, todos os paralelos dividem a Terra em partes desiguais. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Falso. Com exceção do Equador, todos desigual. Essa aí é verdadeira. Quem marcou verdadeiro? Tá? Porque o Equador é a única linha que divide igualmente o hemisfério norte e o hemisfério sul, tá? Então o resto sempre vai ser um cintinho mais acima, um cintinho mais abaixo. Então todos vai ter um mais sul ou mais norte, né? Dependendo do hemisfério que a gente... Dependendo da linha que a gente for analisar. Uma outra maneira fácil de lembrar disso é que a linha do Equador é o paralelo zero, né? Uhum. E sendo zero é a única forma de ser totalmente isenta, tanto para cima quanto para baixo. Todo outro paralelo vai ser um pouco menos ou um pouco mais do que a própria linha do Equador. Pensem assim. Vamos lá. Então essa é verdadeira, tá? Próxima. O meridiano de Greenwich divide a Terra nos hemisférios leste ou ocidental e oeste oriental. Verdadeiro ou falso? Falso. Verdadeiro. Essa tá verdadeira. Verdadeiro. Não, tá falsa, li errado. Não, não é verdadeiro, não. Deixa eu ver. Agora até, pera, o meridiano de Greenwich divide a Terra no hemisfério leste. Tá falso, né, gente? Tá falso? Eu li errado, leste, tá. Então falso. Agora leste é...
Li errado que eu tô Acontece. viajando aqui. Hemisfério leste ou ocidental? Leste, o que é? Leste é oriental, isso tá ao contrário, tá? A mesma coisa que o boreal ali, né? Tá a mesma coisa, então isso aí tá falso. Tá bugado pra Tá, bem- vocês. tá bugado, por isso que eu tô, acho que, viajando um pouco nas leituras. Mas essa aí, a terceira questão, ficou falso, tá? Ô, Sor, vocês não Oi. querem que eu compartilhe da minha tela? Se o Sorleto tá tendo muita dificuldade, eu compartilho de boas. Não, eu vou tentar fazer o seguinte. Ó, eu vou compartilhar da tela do computador. E se isso falhar também, ó, eu vou sair pelo celular, né? Ah, tá. Acho que Eu tava no celular, eu vou sumir agora e vou compartilhar a minha tela aqui. Mas é dá isso aí. pra... Tá. Então essa aí é falso, porque ali é que é a mesma coisa, inverteu, né? Tá bem invertido. O hemisfério leste se chama oriental e o hemisfério oeste se chama ocidental. A quarta afirmativa. O hemisfério ocidental é também denominado poente. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Vocês estão vendo o quê? Verdadeiro. Eu tô lendo aqui por fora. Mas só botar essa afirmativa para vocês. O hemisfério ocidental é considerado também como poente. Verdadeiro ou falso? Todo mundo botou verdadeiro, essa é bem fácil, né? Qual é o oposto do poente? Nascente. Nascente, isso mesmo, certo. Estão muito certos, que é o oriental. Próxima afirmativa, vai ser um jogo do Show do Milhão. O hemisfério setentrional é também uma denominação para o hemisfério boreal. Isso aí já juntou muitas nomenclaturas difíceis, né? Por que vocês marcaram essa? Setentrional é a mesma coisa que boreal? Verdadeiro. Verdadeiro. Gabriel botou falso, mas é verdadeiro. É verdadeiro. Setentrional é o hemisfério norte, que é o boreal. Todas essas nomenclaturas bizarras. Lembrem, o oposto de setentrional. É complicado essas nomenclaturas, Gabriel, não te preocupe. O oposto de setentrional, qual que seria? Meridional. Meridional, isso. Então, o hemisfério meridional, também conhecido como hemisfério sul, também conhecido como hemisfério austral. Vocês estão vendo Então, tem agora? todas essas nomenclaturas chatérrimas, mas que às vezes aparecem, Sim, e que só esse é uma boa questão de tentar lembrar, grifar todos esses nomezinhos e, sei lá, bota todos os nomezinhos relacionados a hemisfério sul, grifem de, sei lá, verde, todos os hemisférios norte, grifem de vermelho. Então façam essa jogada, talvez, para vocês decorarem. Então ficou o que? Acho que tem. Eu acho que talvez eu tenha errado um pouco essa. Acho que nenhuma das questões está certa. A opção certa não tem aí. Não tem. Então botem como essa questão tá bem errada, botem uma letra F e botem a certinha que é FVFVV, tá? Ó, agora eu vou preencher aqui. É F, V, V. FVV. Ele pula para baixo. Tu viu, né? Tá, não, agora foi. V. Que seria a alternativa? F, que não existe, porque isso aí eu. Foi a letra F aqui, ó. Era pra vocês marcarem a letra F, deu aqui, ó. Está criada a alternativa. Quem não viu, perdeu. Vocês que não repararam. Não foi erro nosso. Enfim, vamos lá. Letra 4. Um avião Concorde. Acho que é o modelo do avião. Um avião decola de Paris, 80 graus e 80 graus e 50 minutos norte, quando os relógios locais marcam 2 horas. Quando o relógio marca 2 horas, voa diretamente para o Rio de Janeiro, que latitude 22 graus e 54 minutos sul e 23 graus
e 23 graus e 12 minutos leste. Oeste, no caso. Em sentido contrário à rotação da Terra, onde pousa após 4 horas de voo. O voo não tem mais assento, gente. O voo agora é sem assento. Qual é a hora local no voo na capital carioca no momento de aterrissagem desse avião? Qual E o alternativa Nelson, vocês marcaram? Oi, pontuando desculpa. que é meio-dia que ele saiu de lá. 12 horas, ou seja, meio-dia. Uhum. Isso. Não sei se eu ouvi, acho que tu falou 2 horas. Mas, e também essa questão de W é o S, pessoal, tipo... Isso, é que essas siglas que a gente usa é a internacional, que vem em inglês, né? Uhum. É norte, e o east é leste, né? E west é oeste. Uhum. Sempre lembrar que a gente está no hemisfério, a gente está do lado oeste, né? Retomando a questão anterior, né? E o leste, que é o oriente, a terra do sol nascente, lembre do Japão. E o hemisfério ocidental, a oeste. Tá, gente? Qual alternativa vocês marcaram nessa questão aqui? Chutei na Eu E. marquei C. Essa eu chutei, marquei a 13. Marcou 13 horas. A C. Tá. Daí como é que a gente calcula isso? A gente tem o local de decolagem, que fica em Paris, que fica no hemisfério oeste ou leste. Ó, escrever aqui, Paris. Primeira coisa, gente, para esse cálculo de voo e tempo de... A gente ignora, mais ou menos, né, em termos de cálculo, a direção latitudinal. Ou seja, 48 graus norte e 22 graus sul, a gente não considera para a questão desse cálculo de voo, e a gente utiliza somente a direção leste-oeste. Ou seja, Paris está em... Qual é a longitude de Paris aqui na questão? É 2 graus e 2 20 graus. 20 minutos. e 20 minutos leste, que é representada pela letra E na nomenclatura tradicional. E o Rio de Janeiro, por sua vez, desconsiderando que ele está no 22 graus sul e 54 minutos, qual é a posição dele em relação longitudinal? 43 graus e 12 minutos oeste. 43 graus e 12 minutos. A gente arredonda, né? A gente não usa os minutos para esse cálculo. A gente vai se apegar apenas aos graus, que é o que é representativo para se calcular a diferença entre os fusos horários. Ó. Como a gente parte, a gente tem que lembrar então de onde a gente está saindo e para onde a gente está indo, para descobrir se a gente soma ou diminui. Quando a gente vai em direção a leste, a gente soma ou diminui os fusos horários, gente? Soma. Soma. E quando a gente vai em direção a oeste, a gente soma, a gente diminui, por sua vez, né? Vocês concordam comigo nisso? No caso dessa questão, a gente vai diminuir ou somar então os fusos horários? Diminuir. Diminuir, ok. Esse é o primeiro passo que vocês têm que fazer quando vocês se depararem com uma questão que trata de voo e diferença entre fusos horários. É descobrir se tu soma ou diminui. Tem que lembrar que para leste a gente soma e se tu vai em direção ao oeste tu diminui. Ok, a gente descobriu isso. Agora a gente soma os dois fusos horários, né? Que é 43 mais 2. Quanto é que dá? 45. E a gente pega esse 45, por sua vez, e divide ele por 15. Por que a gente Peraí, divide? isso não tem que diminuir? Não tinha que diminuir. Não, gente, peraí, calma lá. A gente tem que descobrir quantos fusos horários tu tá... Antes de diminuir os fusos horários, a gente tem que descobrir quanto que tem de fuso horário aqui de diferença de hora, entendeu? O resultado que sair dessa divisão aqui é ele que a gente vai diminuir ou somar. Vocês entenderam? Sorry, da onde que vem o 45? Alô, gente?
Oi, senhor. Vocês travaram um pouco pra mim. O que vocês falaram? Desculpa. Eu perguntei de onde que veio o 45. 43 mais 2. É que essa questão de somar ou E diminuir o 15, senhor? o 15 eu ia explicar agora, que vocês travaram e eu pensei que vocês tinham me perdido, mas que bom que vocês estão aí. Ah, tá. Esse 15 é porque são 15 graus equivalem a 1 hora, né? Ou seja, vocês têm que lembrar disso. 15 graus de fuso horário, ou seja, 15 graus longitudinais entre um ponto e outro, definem 1 hora no relógio internacional. E para a gente descobrir quantos fusos horários a gente tem nesse meio de caminho entre esses dois pontos, a gente tem que somar os dois valores e descobrir quantos fusos tem nessa distância aqui. Vocês entenderam isso? Sim. Ah, Sim. não, mas sim, eu acho que a gente diminui nesse passo aqui, ó. É 42, vai dar 41 isso daqui, ó. Ó, é 43 menos 2, tá, gente? Mas daí a gente divide por 15, quanto que dá? Ó, vou fazer 2,7, senhor. 41 por 15. Se fosse 45, dava 3 horas. Não, então, meu raciocínio estava certo primeiro. É isso aí, dá 45. Ó, 45 dividido por 15 dá 3 horas. Na hora que Isso. E o voo, quanto tempo durou de voo, gente? 4. 4 horas de voo. Ou seja, Vai chegar antes. não, calma lá. Uhum. Porque a gente tem que pensar, a gente diminui essas horas do voo. Vocês entenderam? Ah, tá. Dá 1 hora. Vocês entenderam? Sim, Ó, daí esse 1 vai ser somado aos 12, que foi a hora que ele saiu de lá. exatamente, porque pensa assim, ó. Desconsiderem as longitudes por um tempo. 12 horas, tu sai de um lugar às 12 horas, normal, assim, sem considerar um transporte de avião que tem a questão da rotação da Terra. A tendência, quando tu sair 12 horas de um lugar e tu tá no mesmo fuso, mais 4 horas, quanto tempo vai ficar? Tu sai de um lugar meio-dia e tu viaja 4 horas, a tendência é que tu chegue 4 horas? às 16, né? Às 4 horas da tarde. Só que quando a gente tem a questão da rotação da Terra, a gente soma os dois valores dos dois pontos e agora esse valor sim a gente diminui. A gente descobriu quantos fusos ele tem aqui, ó. Entendeu? A gente tinha 45 graus Professor, de longitude entre um ponto e outro. Esse valor a gente divide por 15 graus, porque esse é o valor que corresponde a cada 1 hora. Daí a gente tem que descobrir quantas horas tem dentro desses 45 graus. Daí a nossa resposta foram 3. A gente tem 3 horas dentro desses fusos. Ou seja, o espaço percorrido entre Paris e Rio de Janeiro passa por 3 fusos. Só que agora a gente tem que diminuir esse valor, né? Porque como a gente está indo para cá, a gente diminui pelas horas do voo. Se fosse o contrário, se a gente estivesse indo em direção ao leste, se a gente estivesse indo em direção ao Japão, se a gente estivesse saindo do Rio de Janeiro e indo em direção ao Paris, a gente somaria. Vocês entendem isso? Essas 3 horas a gente não diminuiria professor. e somaria. Oi, diga. Então, a ideia pro leste uma coisa, pro oeste é outra, é na hora de calcular as horas do voo. Isso, exatamente. Tá. É uma etapa depois. Eu Tá. penso que vocês têm que descobrir primeiro se tu soma ou diminui, para te já saber o que tu vai fazer com o valor que tu sair dessa conta aqui, entendeu? Tem que saber o que vai fazer com esse valor que sair dessa conta aqui. Que é a longitude de diferença entre os dois pontos dividido por 15. Vocês entenderam isso? Alguma dúvida, pessoal? 45 por 15 dá 3 horas. Essas 3 horas daí a gente vai diminuir pelo voo, como a gente está indo em direção ao oeste. Daí 4 horas de voo menos 3 horas de diferença entre os fusos dá 1 hora
de viagem. Essa 1 hora a gente soma ao horário local do ponto de partida. Qual é a alternativa correta? Letra C, Pra ser. 13 horas. Entenderam, gente? Eu comentar que. Eu faço de outro jeito, mas eu acho que eles têm que aprender muito com essa questão do cálculo, na real, porque eu acho que isso é muito importante, às vezes, para a hora solar. Esse é um ponto que eu queria também salientar para eles. Vocês veem que tá escrito hora local, então é sempre essas horas bem exatas, né? Geralmente eles colocam, tipo, menos 3 horas, menos 2 horas de diferença. Isso é muito, daí é uma questão bem mais simples de lidar, né? Se caso aparecer hora local, daí vocês vão ter que fazer esse tipo de cálculo até mais elaborado. Então, aprendam bem esse cálculo. Quando eu fiz essa questão, eu fiz mais utilizando lógica, que vocês também podem fazer. O que eu pensei é que a gente tem que sempre descartar, quando questão de viagem, fuso horário, a gente descarta o norte e sul, né, das coordenadas que eles nos dão. Então ali eu foquei muito em Paris, está perto do meridiano de Greenwich, não passou dos 15 graus para nenhum lado, então eu vou contar como o momento zero, né, do Greenwich ali é o zero, 12 horas, né, que vai ser o horário de Greenwich. E ele está indo para o Rio de Janeiro, então quantas diferenças tem do ponto zero Greenwich até o horário local do Brasil, né, que é o horário de Brasília, que Rio de Janeiro está incluído, então menos 3. Então, tu vai contar aquele tipo, meio-dia, diminui 3, que vai para 9, e daí soma os horários de voo. Daí dá para fazer assim também, que daí vai virar 13. Mas se foquem em aprender esse cálculo, que é uma coisa bem importante para vocês, as questões mais elaboradas. Dessa aqui vocês poderiam até usar as lógicas, mas tem questões muito mais elaboradas que a questão do cálculo é muito importante. E uma aluna de vocês, alguém comentou, eu não lembro quem, não reconheci. Mas tinha uma questão que se passasse de 20 e 24 horas, que faria, por exemplo, se essa soma aqui desse 16, ó. 16 mais 12. Quanto que dá 16 mais 12? Não, pega 26 aqui, ó. 26 mais 12, quanto que dá, gente? 38. 38, isso mesmo. 38 horas. Existe 38 horas no relógio? Não, daí a gente tem que diminuir por 24. Toda vez que vocês fizerem esse cálculo aqui, essa etapa, reconhecer o lado, se tu soma ou tu diminui o resultado, daí tu descobre quantos fusos tem nesse percurso, entre os dois pontos. Quantos graus longitudinais de distância tem entre o ponto de partida e o ponto de chegada. Ponto de partida e o ponto de chegada. Daí tu descobre quantos graus longitudinais tem de diferença entre eles. Essa soma tu divide por 15 e tu descobre quantos fusos tu percorreu. Daí tu lembra daquela primeira etapa que tu fez. Se é para leste eu somo, e se para oeste eu diminuo, eu subtraio. Se num desses cálculos na vida de vocês acontecer isso aqui, deu 26 horas mais 12 de horário local, deu 38 horas. A gente diminui para 24 e descobre a hora que vai estar lá. Quanto é que fica? 38 menos 12? 12. Isso aí, 12 horas. Vocês entenderam essa ideia? Não, desculpa, dá 14 horas. São 2 horas da tarde. Caso passado as 24 horas. Isso, caso passar de 24 horas, tu faz isso. Daí, qual é o horário do ponto de chegada? 14 horas locais. Tá, e as 24 horas aí seria o do outro dia? Esse 24 tu usa aqui porque daí na realidade tu já passou de um dia, né? É isso mesmo. A questão do dia, tu vai só explicitar se ela cortou a linha internacional de uma outra, deve ter coragem, se cruzou de altura, mas depende do ponto
cruzou de leste para oeste para leste, tu soma ou diminui um dia, né? Então tu soma ou diminui na data. Isso tem a ver com a linha Tá. internacional de data e Ela vai depois... fazer vai mostrar isso. Usou a linha internacional de data. Vamos É assim? sim. Léo tá travando. Então Como conseguindo... assim que a gente tem questão pra ver, né, você? Deu, agora voltou, senhor. Ok, Tinha tranquilo. travado antes. 5. Sobre escala, só uma questão mais teórica de escala. A escala cartográfica representa a relação entre o território e suas respectivas representações gráficas. Dessa forma, é possível dizer que quanto maior for a escala, daí afirmativo você vê qual que é correto. Quanto maior for a escala, lembrando que essa questão de maior, quando se trata de escala, é meio que um pega-ratão, né? Tipo, vocês têm que lembrar sobre isso. Então, vamos ver se vocês acertam essa questão. Quanto maior a escala, menor é a área representada. Verdadeiro ou falso? Falso. Verdadeiro? Eu botei verdadeiro. Ai, meu Deus do céu. É verdadeiro, é verdadeiro. É verdadeiro, tá? Por que menor é a área representada? Quanto maior a escala, mais coisa a gente vê. Por exemplo, então, uma casa é uma área muito menor, mas é maior a escala do que um país inteiro, mas a escala é menor. Entendeu? Tem essa confusão que a gente faz, que é bem fácil de fazer, mas representa uma área menor, mesmo sendo uma escala grande, tá? Quanto maior a escala, menor é o detalhamento das informações. Essa eu botei verdadeiro. Eu botei falso. É falso. Ah lá. Quanto maior a escala, mais detalhe a gente consegue ver, tá? É mais detalhe. Quanto maior a escala, mais a gente consegue ver quantas janelas tem numa casa, quantos carros estão entrando, tá? Então a gente consegue ver muito pertinho o que está rolando quanto maior a escala. Lembra, essas nomenclaturas são bem chatinhas, né? Quanto maior a escala, menos evidente é a projeção cartográfica utilizada. Essa aqui é mais complicada, que vocês marcaram. Verdadeiro. Verdadeiro, tá certo, quem marcou verdadeiro. Tu marcou falso, Rafa. Essa aí tu toda. inverteu todas, mas é uma questão de fácil inversão, por causa dessa Só questão pra da escala. constar que o meu pai e a minha madrasta são geógrafos. Acontece. É uma questão Eu sou bem péssima. mas o porquê da 3 é verdadeira. É menos evidente a projeção utilizada. Se a gente usou uma projeção cilíndrica, uma projeção azimutal, se está muito próximo, a gente não vai saber o que foi utilizado, no caso seria isso, né? A gente pode usar uma projeção cilíndrica, mas a gente vai focar só num estado, e o estado ali do mapa mundi, que a gente usou a projeção cilíndrica, às vezes tu não sabe dizer se foi uma cilíndrica, ou pode ser até aquela, qual que é do triângulo mesmo, agora esqueci o nome do triângulo, tu lembra, Léo? Aquela que é só um triângulozinho na projeção cônica. A projeção cônica, por exemplo, pode ficar focado só num país, mas um estado daquele país que não sabe se foi a cilíndrica ou a cônica, por exemplo. Então, é uma projeção muito grande, às vezes a gente não sabe qual a projeção cartográfica utilizada, uma escala muito grande. Sobre o item 3, gente, uma maneira que vocês têm que pensar, que vocês podem pensar, é a seguinte: quanto maior a escala e maior o detalhamento e tal, tu não consegue ver, quanto menor a área representada, tu não consegue ver todas as deformações que a escala acontece, que a projeção faz. Uhum. Quando tu aumenta a área representada, tu consegue ver as distorções que a projeção cartográfica faz. Perfeito. Alguém buzinou aí, tá chegando. Tá. No apartamento aqui, alguém tá buzinando, sem querer. Desculpa, pessoal. Então, a letra D, essa aí, que é a estimativa correta. Agora, outra de cálculo pro Léo, né? Vamos lá. Mais simplesinho. Um mapa de escala 1 para 300 mil apresenta uma distância de 15 centímetros. Ó, eu estou escrevendo aqui, 1 para 300 mil
apresenta uma distância de 15 centímetros entre o ponto A e ponto B. Dessa forma, a correta distância entre esses dois pontos, na realidade, é... Como é que a gente faz esse cálculo, gente? Primeiro a gente tem... Eu multipliquei 15 por 300 mil. 300, na verdade. Tá, e qual vocês marcaram dessas alternativas aqui? B. B. Todo mundo vai de B, então? Eu não vou de nada porque eu não fiz. Bom, isso aí, sinceridade. Gostei. Ó, primeiro a gente tem que, ó, Mas é isso aí. um mapa de escala tal, ok. Quando a gente lê, quando uma questão começa assim, ó, um mapa de escala não sei o que, ele fala da distância entre alguns pontos, ponto A e ponto B, que vocês têm que lembrar que vocês estão trabalhando com a relação entre o que é representado e o que tem na realidade. E isso é basicamente a ideia do que configura uma escala, né? Daí a gente tem que usar a fórmula da escala, né? Que é E do Dzinho sobre Dzão. Que nada mais seria do que escala é igual a dimensão gráfica sobre a dimensão real. O D pequeno representa a dimensão do mapa e o D grande representa o que ele representa na realidade, a distância real. Daí a gente tem que usar uma questão de igualdade, que é uma ideia de razão. Ó. Se na minha escala atual 1 centímetro equivale a 300 mil, deixa eu ver, 300 mil, quantos que 15 centímetros, ó, 1 centímetro equivale a 300 mil o quê? Qual é a unidade aqui, gente? Lembrando que a escala são sempre duas relações de igualdade. Ó. 1 centímetro no mapa equivale a 300 mil centímetros na realidade. Normalmente não é tão comum, mas é usar metros também. Mas normalmente são duas relações de igualdade. É a mesma unidade aqui, ó. Sempre usam a mesma unidade. 1 centímetro, 300 mil centímetros. Normalmente essa razão utiliza a mesma... Ah, mas a questão já te disse que tá... Enfim, você já vê que aqui a gente está falando de quilômetros, né? Vocês entendem que a resposta vai ser de qualquer forma em quilômetros. Daí vocês têm que aprender também a converter centímetros para metros e metros para quilômetros. Mas isso a gente vai ver depois. Né? 1 centímetro no mapa equivale a 300 mil centímetros. Quanto, então, que 15 centímetros equivalem na realidade? Que a gente usa como x, né? Sempre que tu tem uma incógnita numa conta, a gente usa o x. Isso vocês já devem ter descoberto nas aulas de matemática de vocês. Sempre que tu quer descobrir uma coisa, tu usa o x. Daí é só fazer, né? 1 sobre 300 mil, 15x. 1 multiplica por x e 15 multiplica por 300 mil. Quanto que fica? Quanto que fica essa conta aqui? 4, 5 e vários zeros. Ó, isso aí. Fica 4 milhões e 500 mil. 4 milhões e 500 mil. Mas qual é a unidade desse resultado aqui? Se aqui em cima é Ainda é centímetro. Exatamente. Se aqui em cima é centímetros, aqui também tem que ser. Se nesse lado da igualdade a gente está usando centímetros, neste outro lado da igualdade a gente também tem que usar centímetros. É assim que a matemática funciona. É assim que razão, que frações funcionam no caso da escala. Tá ok, gente? Ok, e quantos... Ó, agora vamos lá. 1 metro tem quantos centímetros? 100. 100 centímetros. Ok. E 1 quilômetro tem quantos metros? Quantos metros tem 1 quilômetro? Deu uma travada. Ó, gente.
1000. 1000, isso aí. 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Então a gente vai trabalhar com essa relação aqui primeiro. Assim, ó, a tática que eu uso é essa. A gente vai por etapas, ó. A gente vai transformar os centímetros em metros e depois os metros em centímetros. E é por isso que eu escrevi esses valores aqui. Copiaram? Entenderam até aqui? Entenderam, gente? Sim. Sim. Então vamos lá. Ó, x metros, 4.500.000 cm. Quantos zeros a gente corta aqui, ó? 2, né? Porque de 100 para 1 tem 2 zerinhos aqui, ó, de diferença, né? Entre 1 e 100 tem 2 zeros, né? Ou seja, então a gente vai cortar 2 zerinhos nessa etapa aqui. Daí fica 4.500 metros. Agora a gente vai para essa outra etapa aqui, ó. X quilômetros, 1000 metros. Ou seja, a gente vai cortar quantos zeros, gente? Pessoal, alô? Oi, senhor. 3 zeros, isso aí. Ou seja, aqui vai ser 45 quilômetros. A gente cortou esses 3 zeros aqui, ó, da ponta. Resposta certa, letra B. O meu acertei. Que orgulho. Boa, boa. Ó, quando a gente chegou a esse resultado aqui de 4.500.000, vocês logicamente já saberiam que a resposta é B, né? É intuitivo. Só que eu fiz essas etapas aqui para vocês irem descobrindo quantos zeros vocês cortam. Entendeu? Uhum. Mas o que a gente pode adiantar? A gente podia pular etapas e saber que de centímetros para quilômetros, quantos zeros a gente corta? Se aqui a gente cortou 2 e aqui a gente cortou 3, quantos zeros a gente corta? 5. 5, podia ter ido direto aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 quilômetros. 45 quilômetros. Uhum. Então vamos lá. Letra 7, mais uma questão sobre relevo, né? Vamos lá. Uhum. Cheio de texto para confundir vocês. Ok. Do Enem 2012, tá? As plataformas ou crátons correspondem aos terrenos mais antigos e arrasados por muitas fases de erosão. Apresentam uma grande complexidade litológica, prevalecendo as rochas metamórficas muito antigas, pré-cambriano médio e inferior. Também ocorrem rochas intrusivas antigas, resíduos de rocha sedimentar. São 3 as áreas de plataforma de crátons no Brasil: a das Guianas, a Sul-Amazônica e de São Francisco. As regiões de crátons das Guianas e do Sul-Amazônica têm como arcabouço geológico vasta extensão de escudos cristalinos ricos em minérios que atraem a ação de empresas nacionais e estrangeiras do setor de mineração. Destacam-se pelas suas histórias geológicas é um baita de um texto para vocês ficarem super confusos, mas o importante é essa última partezinha. As regiões de crátons das Guianas e do sul amazônico têm arcabouços geológicos de vasta extensão de escudos cristalinos, tá? Marquem essa questão do escudo cristalino, tá? Você tem que marcar isso aqui que é importante. Ricos em minérios que atraem empresas nacionais e estrangeiras de setor de mineração. Destaque suas histórias geológicas que o que formou esses, o que constitui escudos cristalinos. Esse aqui que vocês têm que achar. O que vocês marcaram nessa, pra gente ver direitinho? Letra A. Letra A. Todo mundo letra A.
Ah, ótimo, melhor que a encomenda. Então a gente está letra A, porque escudos cristalinos a gente tem que ligar diretamente a jazidas de minério de ferro e manganês, tá? Isso aqui tem muito no Brasil, na presença dos escudos cristalinos. Tem outras questões que acho que dá para comentar bastante. Possui extensões de terreno de escudos cristalinos ricos em reservas de petróleo e gás natural. Por que essa está errada? O que tem? Onde é que se encontra petróleo e gás natural? Que é um outro nomezinho que tem que fazer relação a petróleo e gás natural. Lembram? Salinas? Salinos? Não. Rochas sedimentares que se encontra onde? Se encontra nas bacias sedimentares, tá? Então a gente tem escudos cristalinos, que é essas regiões de minério de ferro e manganês, e temos as bacias sedimentares, onde fica as reservas de petróleo, locais que concentram sedimentação, tá? Só façam essa relação, tá? Os escudos cristalinos jazidas em minérios mais ferrosos e bacias sedimentares, essas questões mais Professor, energéticas. Oi. não querendo desmotivar, mas eu fui naquela base da exclusão. Porque, tipo, a B fala ali de evento geológico do Cenozoico e tal, e não falou em nenhum momento disso no texto. Aí eu tirei. Não, isso é muito bom. Enem também tem muito isso que a Fátima fez, que é de interpretar o texto, no caso, né? Não tá falando daquilo, a questão não vai pedir isso. Tinha muito no Enem mais antigamente, agora tem umas questões que às vezes até causam bastante confusão, mas ainda dá para fazer bastante isso. Eu achei logo que fosse A, porque eu peguei ali coisa de minério e deu deve ser isso. O que mais faz sentido? Sim, o texto Então fala dá. de minério e coisas assim, né? Aí eu, pô, é a única opção que fala disso, vou me jogar nessa. Dá pra fazer por eliminação, porque o texto fala aqui, né? Escudos cristalinos ricos em minérios. O que tem lá? Jazidas minerais, né? Uhum. Faz sentido. Só que daí as pessoas podem confundir, né? Ricos em minérios e podem pensar que petróleo e gás natural são minério, porque tu extrai de rochas, né? Por que a gente considera ferro e manganês minério e petróleo e gás natural não, sendo que a gente retira os dois de minério? Só pontuar, o cara também podia botar na questão carvão. Se É, pudesse ter carvão, minério, assim, tipo, que as pessoas têm que minerais. Então, se o Enem, o Enem normalmente não fazia isso, mas se fosse uma questão da URGS, teria provavelmente carvão, teria outros tipos de minérios, também poderia ter rochas basálticas, por exemplo. que te induz ao erro. É o Te erro, induz né? ao erro, rochas basálticas. Daí tu vai lá, tem minério, basalto, não é basalto, é ferro, manganês, é outros tipos de, entendeu? É outra formação geológica de rochas que o escudo cristalino tem em relação às bacias sedimentares. Aquela velha Isso. coisa assim, quando a gente pensa em escala pequena, ou seja, quando a gente pensa uma área enorme, esses dois nomes têm que vir à cabeça de vocês: escudo cristalinos e bacias sedimentares. São os dois grandes grupos de formação geológica do planeta, né? Porque se a gente entra numa escala menor, ou seja, numa escala maior, se a gente chega numa região mais específica, tem outras diferenças mais detalhadas, entenderam? Aquela velha coisa da questão de escala. Mas Entenderam o que bom eu pra falei? você acertar direitinho. Mas tu não acertou, isso foi bom. Tá, então vamos pra próxima, que eu falei demais. O Gabriel comentou uma coisa ali. Ele perguntou na real. A associação que eu fiz foi que os pontos de extração de petróleo são perto das costas do Brasil. E os escudos cristalinos estão longe disso. Faz sentido sim. Tu pensou realmente no contexto brasileiro. Boa. Isso faz bem. Mas essa é a relação. Aí que tá, gente. A gente fala muito do pré-sal na questão marítima. Essa relação que ele fez é muito boa. É ótima, pensando no contexto brasileiro. Só que o problema de tu não entender toda a formação geológica, a diferença entre a formação dos escudos cristalinos e das bacias sedimentares, é que se, por exemplo, nos Estados Unidos, onde é que se extrai petróleo? Dentro do continente, no Texas, né? Daí essa relação não poderia ser mais tão
intuitiva. Vocês entendem o que eu quero dizer? Uhum. Por que é importante estudar geografia e não que não seja estudar geografia, entendeu? Enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Acredito. Mas Gabriel, no caso, tem que fazer essa relação no contexto brasileiro, né? É, sim. Escavando A qual correta é a A. Ah, sim. Essa aqui é a questão, a correta é a letra A. Tá, gente? Isso. Sublinhar aqui. Escavando a partir da superfície, um geólogo encontrou os seguintes depósitos nesta ordem: argila, areia, argila com fósseis de vegetais, cascalhos, argila com fósseis de peixes. A respeito dessas descobertas, foram feitas as seguintes informações abaixo. Os fósseis de peixes formaram-se sobre camadas de cascalho. Os sedimentos cronologicamente mais recentes são as camadas de argila seguida pela areia. Fósseis de vegetais encontrados são os mais antigos que os fósseis de peixes. Qual que vocês marcaram aqui, gente? 2. B. Letra B. Letra B? Isso. Tá, deixa que eu li rápido e eu não peguei direito, pera aí. É a letra 7, pera aí. Eu marquei a D. Eu quase que erro. Opa. Eu quase que erro essa por causa do bendito sobre e sob. Eu acabei confundindo, mas não tá encaixando de novo, será que tá errado? Aí eu me toquei que sobre é uma coisa e sob é outra. Aí eu quase que marquei errado. Olha, eu vou desenhar. A gente vai representar a ordem nesta ordem: argila, areia, argila mais vegetais, né? Fósseis vegetais, cascalhos e argila mais fósseis de peixes. Os fósseis de peixes formaram-se sobre a camada de cascalho. Verdadeiro ou falso, gente? Falso. Falso aqui, ó. Falso. Eles estão abaixo, eles não se formaram sobre. Exatamente essa relação que a colega falou agora. A gente tem que saber o que é sob. Né? Sobre é estar acima, né? E a argila com fósseis de peixes estão abaixo do cascalho, não sobre. Os sedimentos cronologicamente mais recentes são as camadas de argila seguida pela de areia. A mais recente é sempre a que está mais em cima, né? Porque a gente tem que pensar que a gente está olhando aqui, ó. A argila seria a região da superfície. E a argila mais fósseis de peixes é a parte mais embaixo, em direção ao centro da Terra. Ou seja, essa aqui é verdadeira. Os fósseis de vegetais encontrados Verdadeiro. Os fósseis de vegetais encontrados são mais antigos que os fósseis de peixes. O que vocês acham, gente? Olhando essa relação aqui. Falso. O mais antigo, Falso. o mais antigo tende a ficar mais embaixo, né? Vocês concordam comigo? Então, a argila mais vegetais é mais recente do que a argila de peixes. Ou seja, isso aqui está errado. Os fósseis de vegetais encontrados são mais antigos que os fósseis de peixes. Errado. Os fósseis de peixes são mais antigos que os fósseis vegetais. Sobrando apenas a letra B. Apenas a 2 é verdadeira. Ok, gente? Tranquilinha essa questão, né? Essa questão eu nunca me deparei na vida, porque ela trabalha apenas com a questão de deposição, né? Deposição de sedimentos. Daí tu só desenha nesta ordem. Quando ele bota nesta ordem, significa que a primeira é a que está na superfície e a última seria a mais abaixo do perfil do solo. Tá ok, gente?
Daí vocês apenas enumerem na ordem que foi colocada pela questão. Daí vocês nessa questão aqui vocês trabalham com a relação daí de ordem de chegada de cada sedimento. Lembrando que o mais à superfície é o mais recente e o mais abaixo é sempre mais antigo. Entenderam? Tranquilo daqui? Sim. Agora, próximo, Sim. que é um desenho, né? Então tá, a gente tem uma figura ali. Essa eu achei Isso fácil? Não? Tá ok. Então a gente tem um desenho, a figura a seguir representa processos associados à tectônica de placas, tá? Identifique o que está representando na A, na B e na C, respectivamente. Então, o que está na A, na B e na C, ali vão ser descritas nas questões. Então, o que vocês marcaram nessa? Fátima, não fez, Fátima. B. Eu marquei, eu acho. Eu chutei, marquei A. Tá bom, se ficaram entre B e A, tá ótimo, mas é a A, tá? Tá bom que acertaram orogenia, tá? Que é a A, que é a formação ali de montanhas na colisão de placas. Formação, um sorgimento de coisas é decorrente da orogenia. B, ali, subducção. O que é a subducção? É esse processo de uma placa entrar abaixo da outra. Então vai ser marcado ali na B. Essa placa está fazendo o processo de subducção abaixo da placa está indo para cima dela. E C, movimento convectivo. Está mostrando essas flechinhas, ele está mostrando que alguma coisa está empurrando uma placa contra a outra. O que é? Que é esse movimento do manto faz abaixo da crosta terrestre, faz com que as placas se movimentem. Nesse caso, estão se movimentando em colisão, tá? Então, a C movimenta o movimento convectivo do manto abaixo da crosta terrestre. Subducção, tá ali na B, né, para dizer o que está errado. Subducção realmente não é a C ali que está mostrando, e erosão não está sendo processo de erosão. Erosão geralmente é formado por outros processos mais externos, né, exógenos. Ok? Uma questão que só para vocês visualizarem bem esses esquemas que às vezes aparecem nas provas. Alguma coisa a salientar, Léo? Eu vi que muitos deles tiveram confusão pelas respostas deles. Eu chuto que muitos de vocês chutaram no caso, né? Daí eu acho importante frisar com eles a diferença entre orogenia e epirogenia. Alguém me lembra aqui qual é a diferença? Hein, pessoal? A epirogenia são movimentos horizontais e a orogenia são movimentos verticais. Opa, desculpa. Vocês lembram disso? E subducção é esse movimento que a placa faz, que uma placa faz em direção à Repete, por outra. favor, Sônia. Ó, a orogenia é esse movimento de soerguimento. É um movimento horizontal entre duas placas, ó. E já a epirogenia é um movimento vertical, que daí seria assim, ó. Vocês entendem? Estão conseguindo visualizar? Um deles é mais lento, outro deles é mais rápido. Qual deles que é o lento, qual deles que é o rápido? A epirogenia é uma causa os dobramentos ou os falhamentos? Ih, pessoal. Falhamentos. Falhamentos. E a orogenia, os dobramentos. Tanto que a gente chama essa montanha aqui que está se formando na letra A, são os dobramentos modernos, né? Que são os recentes, que é o caso da Cordilheira dos Andes. Vocês entendem isso? Enquanto os falhamentos causam as falhas do San Andrés, aqueles outros exemplos, que vem desse movimento que é mais vertical e não horizontal. Vocês concordam que aqui entre essa placa subducida, que está sofrendo subducção, e essa placa
continental que está sendo soerguida é um movimento vertical, né? Entre duas forças horizontais. Já no caso da epirogenia, são duas forças que vão divergir em direção subindo ou descendo. Não é encontro de dois movimentos na mesma direção. Bom, essa parte vocês... Só queria relembrar essa parte, entre a diferença entre orogenia e epirogenia para vocês. E o que é a subducção. Normalmente é sempre uma placa oceânica que desce e uma placa continental que sobe. Movimento convectivo, tem que lembrar que é o magma que ascende e o magma que descende, né? Que fica fazendo esse movimento rotatório na astenosfera. Ok? Então vamos para o próximo. 10. Enem 2015. Os movimentos de massa constituem-se no deslocamento de material, solo e rocha, vertente abaixo pela influência da gravidade. As condições que favorecem os movimentos de massa dependem principalmente da estrutura geológica, da declivagem da vertigem. O que é declivagem, gente? Declivagem é o quanto inclinado o terreno é. De uma posição mais para cima, de uma posição mais abaixo. Declivagem é o quanto esse ângulo entre o ponto mais alto e o mais baixo é acentuado. Por exemplo, um ponto alto a 10 km do ponto mais baixo é uma declivagem baixa, né? Não é uma descida muito rápida, demora. Mas se for um ponto mais alto a 1 metro do ponto mais baixo, significa que essa diferença é mais acentuada. A declivagem tem a ver com a distância entre o ponto mais alto e o ponto mais baixo de um terreno. Entenderam o que é declivagem? Pessoal, só uns... Sim. A gente esquece que tu não consegue ver a gente. Mas vocês conseguem me ver. Sim, é que Sim, o senhor sim. tá apresentando, o senhor não tá na tela do Meet. A gente fica acenando e fazendo sinal, e daí a gente fica tipo, meu Deus, não dá. Tá, enfim. As condições que favorecem, ou seja, que ajudam a acontecer os movimentos de massa, dependem da estrutura geológica, ou seja, do qual é a formação do terreno, das rochas do terreno, da declivagem, que é esse ponto mais alto e ponto mais baixo, regime de chuvas, da perda de vegetação e da atividade antrópica. Em relação ao processo descrito, sua ocorrência é minimizada em locais onde há exposição do solo, drenagem eficiente. Primeiro, o que a questão está te pedindo? Em relação ao processo descrito, sua ocorrência é minimizada. Normalmente, se fosse uma prova, eu ia pedir para você sublinhar essa palavra. O que minimiza, o que diminui as chances de ocorrer movimentos de massa? Exposição do solo. Um solo que é mais exposto, isso ajuda ou atrapalha o movimento de massa para acontecer? Ajuda. Ajuda, ou seja, não minimiza. Drenagem eficiente minimiza ou aumenta as chances de um movimento de massa? Minimiza. Opa, Minimiza. complicado de falar. Palavra diferente. Mas minimiza. A drenagem eficiente significa... O que é drenagem eficiente? É a capacidade do solo de absorver água de forma a reter essa água e como é que eu vou explicar para vocês? E não escoar ela em superfície. Uma drenagem eficiente de solo significa que a água, ao percolar o solo... Era aquela questão que a gente estava falando que as raízes ajudam porque funcionam como redes. As Isso. copas também protegem como se fosse um teto e coisas assim, né? Exatamente. Todos esses fatores ajudam a um terreno a ter uma drenagem eficiente. E as raízes, além de formarem uma rede de conexão que ajuda a manter o solo coeso, ele também suga a água da chuva, né? Vocês têm que lembrar que as plantas se alimentam de água. E para essa alimentação, as raízes têm que absorver essa água. Ou seja, esse é um outro fator que ajuda a ter a drenagem eficiente. Um solo bastante arbustivo, com bastante vegetação, ajuda nessa drenagem eficiente. Tranquilo até aqui, gente? Sim, só.
A dica que eu dou, e eu vou dar de novo pra vocês, é quando vocês encontram uma resposta correta na questão do Enem, nem olhem o resto, porque o resto só vai confundir vocês, vocês vão ficar com mais dúvida que vocês não precisam ficar. Vocês têm que confiar em vocês na hora da prova. Se tu tá lendo questão A, B, C, D, tu chega na C e pensa, bah, essa é a correta. Tu para aqui e marca ela. Não no gabarito, tu marca na prova. Depois, na hora da revisão, quando tu já terminou toda a prova, daí tu vai olhar de novo e tu pensa da segunda vez se é essa mesmo, entendeu? Somente na hora do gabarito é que tu volta para essa questão para ver se essa é a questão correta que tu escolheria. Letra 11. Deixa eu tá, agora é vez. Tô aqui. Agora outra questão. Não, então questão. A 10 era B? A 10 era B, isso. Letra B. Isso aqui é 11, bem facilzinho, né? Só para vocês lembrarem coisas em relação à população. De acordo com os dados divulgados em 2009 pelo Fundo de População das Nações Unidas, o FNUEP, não sei se tem o nome certinho, o planeta Terra é habitado por 6 bilhões 826 milhões de pessoas. Essa população está distribuída de forma desigual pelo continente. Nesse sentido, marque as alternativas que correspondem ao continente mais populoso, tá? Então, o que vocês marcaram nessa? Qual é o continente mais populoso da Terra? Ásia. Ásia. A Ásia, isso mesmo. Qual os 2 países mais proeminentes de população da Ásia? China e Índia. Isso mesmo. Então, a China e a Índia disparam a questão de população na Ásia. São um continente que basicamente tem mais população de toda a América. Esses 2 países em si, né, essa região toda tem mais gente que toda a América inteira, né? E na verdade, Então, apenas. Desculpa te atrapalhar, Dani, mas pode, vai lá. apenas um país já tem mais gente do que toda a América, né? Tá. A América oficialmente tem 900 milhões de habitantes e só a China tem mais de 1 bilhão, né? Eu lembro que vocês fizeram aquele desenho, se fosse pra fazer uma escala de quantas pessoas tinham no mundo. Nem tem ninguém na América. Isso. Se uma pessoa, se a gente desenhasse 8 pessoas para representar os 8 bilhões de habitantes de hoje em dia, não teria nenhum bonequinho na América. Inteiro, né? Tem só uma cabeça, uma coisa assim. Que a gente tem pouca gente no. Pessoas sem bastante. E se essa pergunta estivesse trabalhando com as projeções para as próximas décadas, qual seria o continente mais habitado em 2100, por exemplo? África. África. Isso aí. A África vai ser futuramente o continente mais populoso do mundo. Só uma outra dentro que eu queria falar nessa questão de desigualdade de distribuição da população. A gente fala muito em questão de, nossa, a gente está vendo uma superpopulação, não sei se o Léo chegou a falar isso na aula de população, mas isso é um mito, tá, pessoal? Não, tem toda essa questão de desigualdade que acaba ocorrendo muito dos problemas ambientais, problemas de superpopulação nos locais. Tem uma superpopulação localizada, mas se distribuir, souber desenvolver várias regiões, essa população consegue viver de maneira saudável, principalmente mundial. E aí, gente? Inclusive essa questão, eu não trabalhei com eles de superpopulação, mas o que existe também hoje em dia é por exemplo, existem áreas totalmente vazias, né? Existem zonas totalmente desertas no planeta, enquanto áreas superpopuladas. Anecúmeno, né? Eu não me lembro agora. Ecúmenos, né? Chamados ecúmenos. Tá. Eu acho que é assim que se fala, não tenho certeza. Não é tipo ecúmeno quando tem muita gente, tipo, probabilidade de muita gente viver ali, e anecúmeno quando não tem. Isso aí a gente tem que estudar daí pra trazer no próximo. Esse conceito a gente revisa e confere na próxima aula, mas por enquanto a gente para por aqui para falar de população. E a gente vai para a letra 12 aqui. Sobre os aspectos da população mundial, marque verdadeiro para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. O continente africano possui elevadas taxas de crescimento populacional. Entretanto, seu contingente só não é maior
em razão das baixas taxas de expectativa de vida. Verdadeiro ou falso, gente? Verdadeiro. Isso aí, verdadeiro. Parabéns. O crescimento vegetativo da população latino-americana é, de maneira geral, muito baixo, pois as taxas de mortalidade infantil são altíssimas. Falso. 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 A gente já superou muito desde a década de 80, principalmente dos últimos 40, 30 anos, a mortalidade infantil, né? Inclusive graças ao quê? As campanhas de vacinação. Uma coisa boa salientar, né? Nunca foi tão importante destacar isso, né? Que a gente só combateu a mortalidade infantil graças às vacinas, né? Adorem, sejam fãs do Zé Gotinha, não sejam contra o Zé Gotinha. Poliomielite também, né, Sor? Mas Poliomielite também. Sarampo, tem doenças que a gente erradicou por causa disso, mas estão voltando. O crescimento vegetativo da população... tô lendo de novo. Falso. O rápido crescimento populacional intensifica os problemas ambientais de um determinado local. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Isso, porque eu trabalhei com o conceito de vocês de... Como é que era a palavra mesmo? Uma área que, quando a população cresce muito rápido, a infraestrutura urbana não sabe lidar com esse crescimento. Daí gera áreas de déficit de infraestrutura. A população da Europa tem aumentado a cada ano, consequência da elevada expectativa de vida e das altas taxas de fertilidade. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso apenas pela questão da alta taxa de natalidade. A expectativa de vida é sim elevada na Europa, mas nascem cada vez menos bebês do que antigamente. Inclusive é o continente com a menor taxa de natalidade. Quanto maior o nível de desenvolvimento de um país, maior é a expectativa de vida de seus habitantes. Verdadeiro. Verdadeiro, mas... Enfim, tem problemas teóricos nessa questão aqui que eu não vou entrar em detalhes com vocês, porque desenvolvimento é uma palavra que tem um sentido muito restrito e não devia ser assim, mas enfim. Se a gente considera toda essa ordens de fatores aqui, ó, V, F e V, só considerando as três primeiras, ó, se a gente chegasse em V, F e V, só poderia marcar a letra B. Daí, a resposta correta é a letra B. Por exemplo, se vocês ficassem em dúvidas nessas três últimas questões aqui, como no caso que eu comecei a problematizar essa última questão aqui, vocês seriam obrigados a marcar ela porque as outras três, entendeu? Só tem aqui. Eu fiz muito isso na minha vida de vestibulando, nessas de verdadeiro ou falso, porque eu tendo ser... Oi, desculpa. Começa a coisa. Verdade. Aí, ó, teria que ter certeza de mais uma. Verdade. Teria que ter certeza de pelo menos 4 alternativas nessa para poder eliminar ou A ou B. Verdade. Fica a dica desse método de ter... Se tiver certeza de uma alternativa, usa ela para... Enem 2019. Você vai falar? Pode ir. Posso falar? Tá, 99, na real. 1999. Essa aqui eu achei interessante porque já é um que foi bem básico para vocês identificarem questões de gráfico, mas já é um início assim, para vocês ficarem ligados assim, de como interpretar o básico de um gráfico. Então, estou mostrando um gráfico com uma linha, número de indivíduos por 1000, e abaixo o eixo T ali de tempo tá os anos, né, que esse número de pessoas está crescendo e diminuindo. Em 1975, a população tinha um tamanho aproximadamente igual ao de... Então, a gente tem que pegar o ano de 1975 e ver qual ano tem uma população semelhante. O que vocês marcaram? B. Sim, bom. É bem simples essa questão, mas é uma coisa para vocês
já iniciarem essa questão de observar gráficos de população, que é uma coisa que aparece bastante, tá? Principalmente o próximo questão ali, que vai ter um gráfico bem clássico de população. Então, realmente, não para quem pode ficar alguma dúvida, não aparece 1975 nos números ali abaixo no tempo, mas a gente sabe que está indo de 5 em 5 as linhas, para ficar uma coisa mais visível, os números aparecem de 10 em 10, mas a linha entre 70 e 80 é 75. Então a gente chega lá na linha que está crescendo lá em 75 e compara quando bater numa linha próxima. Então, e depois desce novamente para ver qual o ano. Quando a gente descer, está próximo dos anos 60. Não passou para 65, então está entre 60 e 65. Qual a única questão que pode fazer? 63, tá? Seria isso. Tá? Isso é uma questão básica de interpretação de gráfico, mas é bom de vocês começarem com isso. Falar alguma coisa, não? Não, essa questão apenas dá para usar o lápis para medir, né? Tu bota ali 75 e tu vê onde é que bate mais perto e tu chega na resposta correta. Isso mesmo, dá pra botar. Dá pra desenhar na prova em si, só dá pra pra desenhar. confirmar. Tem muita coisa que dá. Tem prova de matemática também que dá, às vezes tem. O meu de matemática, tem aquelas provas de montar cubo, tem umas questões, não sei se vocês já viram, as questões de matemática, que qual dessas formas monta um cubo? Daí ele falando, tentem rasgar a prova, me lembro de uma pessoa sem querer rasgou. Vocês montam o cubo com a foto. Mas não rasguem a prova. Ó, gente. Esse gráfico aqui trabalha com a transição demográfica por iniciar, primeira fase de transição e segunda fase de transição. O que ela está buscando trabalhar é as fases que a população passa na sua curva de crescimento e decrescimento. Tá, gente? Fecundidade muito elevada seria a região mais escura. Primeira fase de transição, fecundidade elevada maior que 3,5, só que antes era maior que 5%. E a mortalidade está diminuindo. Ou seja, no primeiro momento tu tem uma fecundidade muito alta, só que tu não tem uma mortalidade diminuindo. Mas quando começa a chegar infraestrutura, saneamento básico e vacina, principalmente, esses dois elementos, que diminui a mortalidade infantil, principalmente, que ajuda a elevar esse número da fecundidade e da natalidade. E a segunda fase da transição é a fecundidade a diminuir, quando essa sociedade se equipa em diversos setores, né, começa as pessoas a ter mais planejamento familiar e a mortalidade segue diminuindo. Toda aquela questão de vacinação e cuidados de higiene a população começa a ter e diminui cada vez mais a mortalidade infantil, que é o que principal, que mais derruba a expectativa de vida e todo outro indicador de uma população. Assinale a interpretação correta para o cartograma acima. A taxa de mortalidade infantil no continente africano são elevadíssimas. Verdadeiro ou falso, gente? Falso. Falso, isso aí. O continente africano é o que possui a menor expectativa de vida do mundo. Falso. 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 Por que essas aqui são falsas, essas duas primeiras, por exemplo? O gráfico mostra que a galera tá nascendo mais. Isso. E a mortalidade tá diminuindo. Isso, exatamente. Só pontuar também que não é tão explícito isso também no gráfico. O gráfico não chega a nem tratar tanto de expectativa de vida. Então, se o gráfico não está falando de expectativa de vida, a questão que fala expectativa de vida não vale também. E outra coisa, uma dica. A dica é exatamente essa que o Dani me deu. Aqui, ó. O que a questão está te pedindo? Assinale a interpretação correta para o cartograma. Ou seja, o cartograma não fala de expectativa de vida, então essa não é a interpretação correta para o cartograma. Ou ele está te pedindo aquela de pegar isso pra fora. Oi, desculpa? É aquela coisa de o texto não tá falando disso, joga fora. Isso. Eu tava em dúvida sobre a B, porque eu não sabia qual era o continente que tinha menor expectativa de vida. Aí eu fiquei tipo, gente, será que é? Aí eu fui assim na última, não, tá, é essa, certo. Sim, mas lembrar disso. Fala o que tu ia.
Eu, por exemplo, eu não sei o caso se o continente africano é o que tem a menor expectativa de vida. Só que a questão, esse não é a resposta, não é o que a questão tá te trazendo. Daí tu já pode ignorar ela. A letra C vai na mesma vibe, assim. Pode falar, desculpa. Não, só ponto aqui, a Fátima falou de interpretação de texto, lembrando que é um mapa, parece, um gráfico, um mapa, é um texto, de uma certa linguagem diferente do que um texto, geralmente vocês veem em letras, né? Mas é um texto que vocês têm que interpretar. É verdade. A letra C vai na mesma vibe. A África é um continente com baixa presença de mão de obra infanto-juvenil. A questão não trata sobre isso. O fluxo migratório interno do continente africano é limitado à sua faixa central. Bobajada, não é sobre migração, inclusive isso está super errado. Letra E. A natalidade no extremo sul e norte da África é menor do que na sua região central. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Por que a natalidade no extremo e no norte da África é menor do que na sua região central? Porque já está na segunda fase de transição. A população já está se estruturando, já tem uma população mais educada no nível social, assim, sabe? Que já começa a realizar mais planejamento familiar, se dedica mais aos estudos e já diminui a fecundidade. Não que os bebês estejam morrendo como antigamente. Não, a mortalidade infantil segue diminuindo. A mortalidade em geral, né? Porque a partir do momento que as pessoas têm mais educação e saneamento e melhores condições de vida, os idosos tendem a viver mais também. E a região central ainda está naquela primeira fase da transição para iniciar a transição demográfica. A região central da África. Chad, República Democrática do Congo. Próxima questão, 15. Ok, então a última questão, para vocês finalizarem, é uma questão clássica de população, que apresentam dois gráficos muito clássicos também. Então, os gráficos em forma de pirâmide referem-se à distribuição populacional, da população por continente. No ano de 2010, comparando a respectiva representação pontilhada de 1950. O gráfico representam a distribuição da população respectivamente nos continentes. Tá. Então, o que a questão pede? A questão está mostrando dois gráficos de pirâmide, que é o nome desse tipo de gráfico de população, onde o que está pontilhado, o que está em pretinho, né, que está meio que tipo uma borda preta, é o que está mostrando como era em 1950, e o que está realmente mostrando ali nas barras é 2010, a evolução disso. Então, são dois bem diferentes e está falando qual continente cada um desses gráficos representa, né? Então, o que vocês marcaram nessa? Quem fez? Eu marquei. Fala alguém. Quem falou? Fala. Nossa, eu não entendi. Eu não fiz a questão, né? Como é que eu vou saber qual continente é? Eu não entendi isso, como eu descobri? Ah, mas essa é É bem questão claro. que a gente tira. Esse é o lance porque esses gráficos de população, quando se referem a um continente, são bem expressivos. Bem estereotipados também. Bem estereotipados. Eu vi essa questão e o raciocínio que eu parti é o seguinte, eu não sei se está correto, né? Mas o primeiro gráfico mostra uma população que quase não existe criança. Né? O gráfico atual que tem muito pouca criança, em que a distribuição de 1950 já era uma distribuição meio média. Né? Então, isso me deu vibe de Europa. Né? Como a Europa se desenvolveu da década de 50 para cá. A criança parou de nascer e os velhos começaram a viver mais. O segundo, eu pensei num continente em que a situação de 1950 e a situação atual não mudou tanto.
né? O continente americano mudou muito. O asiático mudou muito. O europeu mudou muito. O africano é que talvez seria a chave da questão. Então, eu teria dito que seria o europeu e o africano. Né? Perfeito. Nossa, muito bom, Gabriel. Falou perfeito. Realmente, como o Gabriel salientou, o europeu está sendo demonstrado no primeiro gráfico porque a mudança da década de 50 para cá foi de a base acho que encurtou, a base tem bem menos nascimento, que a base representa essa questão de idade mais infantil, e uma expectativa ficou mais arredondada, uma expectativa de vida mais elevada, tem muito mais velhos, é um continente mais envelhecido. Enquanto o continente africano não mudou tanto da década de 50 para cá. Tem muitos continentes que estavam ainda tentando. Tem muito país africano ainda estava nessa época sob domínio europeu até. Então a gente tem bastante questões sociais, problemas sociais que não fizeram essa mudança ainda acontecer. Está mudando só a partir de agora. Então a gente tem uma base muito grande, uma natalidade muito grande, muitas crianças nascendo, mas nenhuma expectativa de vida muito alta. Tanto que a gente não tem muita pessoa muito velha. Então, respeito. Isso aí, Moçambique só deixou de ser colônia nos anos 70. Então a gente tem Guiné primeiro Equatorial gráfico. também. Sim, mas muito pouco. Acho que tem um que dos anos 80, se eu não me engano. Então a gente tem o primeiro gráfico mostrando um continente europeu e o segundo no continente africano, tá, pessoal? E são bem estereotipados, como o Léo salientou. Guardem esses formatos de pirâmide, acho que a gente vai falar mais numa aula de população. Léo, quer falar? Então, por exemplo, o gráfico à esquerda podia representar a África do Sul hoje em dia, certo? Só que quando a gente pensa o continente africano como um todo, por outros países passarem por uma série de problemas que ainda faz a população não conseguir envelhecer tanto e ainda tem uma taxa de fecundidade e natalidade alta, a base do continente todo ainda continua sendo mais ou menos esse, entendeu? Porque daí tu representa uma área maior que tem diversos poréns e contrapontos e vários países deixaram de ser colônia recentemente, como vocês falaram. Enfim, a África passa por vários problemas nesse sentido. Tá, gente? Certo. É isso aí. Então é a letra